Bom, gente, eu vou falar sobre 3 capítulos, 3 módulos aqui, tá bom? 3 módulos essa semana, 3 módulos na outra semana, pra gente terminar o conteúdo, tá bom? Então é o módulo 7, 8 e 9. No módulo 7 de vocês, o que tem de importante? É sobre a Idade Média, então eu vou dar um geralzão. A Idade Média começa quando o Império Romano Ocidental foi conquistado pelos bárbaros. Ponto. A Idade Média é considerada a Idade das Trevas, porque a produção cultural foi voltada para a Igreja Católica, tá bom? Então não existia produção científica, a ciência ela foi abandonada. Você tem a ciência da Idade Antiga e tem ciência da Idade Moderna. Na Idade Média, tudo era conhecido pela explicação religiosa. Ah, meu filho morreu porque Deus quis, não é porque ele teve um infarto, porque ele comeu gordura, não. É tudo explicado a partir de uma explicação religiosa e não científica, tá bom? Durante a Idade Média você tinha algumas hegemonias. Quem comandava a sociedade? A Igreja Católica, o senhor feudal, ou a figura do rei começa a surgir. Mas ele só vai ascender na Idade Média, na moderna. Na Idade Média, quem comanda é o senhor feudal, que é o dono da terra. E ele empresta essas terras para os camponeses trabalharem. E esses camponeses, eles pagam essa moradia, esse aluguel, com mão de obra, com frutos, com parte da produção e com dias trabalhados nas terras desse senhor feudal. Então, na Idade Média, a principal riqueza é o campo, a mão de obra camponesa, tá bom? Quem comanda é o senhor feudal e a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela vai comandar a mentalidade, a produção científica, que no caso vai ser voltado para a teologia, e na estrutura de produção é baseado no camponês, que serve ao senhor feudal, tá bom? Então não existe um capitalismo, né? Vai surgir os burgos aos poucos, e quando esses burgos, esses burgueses, começam a ganhar importância, a Idade Média começa a entrar em declínio, tá bom? Então é importante definir o que? O senhor feudal é o dono da terra e o servo é o camponês, o pobre. Quando surgem os burgos, os burgueses, essa relação de exploração ela vai acabar. As pessoas começam a fugir do feudo e ir em busca dos burgos, morar nos burgos, próximo aos comerciantes, e aos poucos o senhor feudal começa a perder importância e os burgueses começam a ascender na sociedade, tá bom? Então a Idade Média é um longo período, porém com estruturas bem definidas, tá bom? Do ponto de vista científico não existe, sim, do ponto de vista católico, a Igreja Católica domina tudo, estrutura e mão de obra baseada no campo, tá bom? Começa quando o Império Romano foi derrubado e termina quando o Império Romano Oriental for derrubado. Então, o capítulo 8 é justamente sobre esse Império Romano Oriental. O Império Romano era muito grande, ele pegava os 3 continentes, pegava a África, a Europa e o pedaço da Ásia. Então, por ser muito grande, ele foi dividido em 2, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. A parte ocidental ela foi conquistada pelos bárbaros, e isso decretou o fim da Idade Antiga. E quando a parte oriental foi conquistada, decretou o fim da Idade Média. Então o Império Romano é o único objeto de estudo da história que conseguiu terminar, ser o marco do término de 2 idades. Da Idade Antiga para a Idade Média, quando o Império Romano Ocidental é conquistado. Da Idade Média para a Moderna, é quando o Império Romano Oriental é conquistado. Quais as características desse Império Romano Oriental? Ele traz os conhecimentos científicos, políticos, econômicos, filosóficos do Império Romano Ocidental. Ele continua a sua produção e traz até nós o conhecimento que foi adquirido durante o Império Romano. Tem o cisma do Oriente, ou seja, a separação das igrejas. Começa a existir uma igreja católica tradicional, ortodoxa, e uma igreja católica reformada. O Código de Justiniano, ou seja, o Código de Leis, né? A organização da sociedade a partir das leis, tá bom? O conflito entre os romanos e os árabes, né? Então os árabes serão os grandes vilões, os grandes
as pessoas que confrontarão esse Império Romano Oriental, né? O Império Muçulmano, os califados árabes, será o grande inimigo desse Império Romano Oriental. E o islamismo, né? Durante o período da ascensão do Império Romano Oriental, surge o islamismo como um grande opositor, né? O Maomé e toda a sua história, que é similar à história de Jesus Cristo, né? O islamismo, Maomé equivale a Jesus Cristo. Meca e Medina equivalem a Jerusalém. O Alcorão significa a Bíblia cristã, tá bom? Então são histórias que têm várias características parecidas, tá? Então é o surgimento do islamismo que até hoje gera esse conflito geopolítico, cultural entre orientais e ocidentais, entre a cultura do Ocidente e a cultura do Oriente. Isso é geopolítica, é atualidade, então ainda hoje existe isso, tá bom? E no módulo 9 é como escreve-se a história, tá? Então a história ela é interpretativa e a fonte histórica ela pode ser analisada pelo historiador da maneira que ele bem entender. Por exemplo, eu posso pegar um jornal e interpretar esse jornal a favor de um partido político, ou a favor de outro partido político. A interpretação é livre a partir do historiador. Então a história, apesar de ela contar o passado, ela é interpretativa. Você pode contar a queda da Dilma como por dois fatores. Ou por ela ter sofrido um golpe, ou por impeachment. Então você tem duas fontes conflitantes aí, tá bom? A história pode ser de curta, média e longa duração. Curta é um evento, queda da Bastilha. Média, por exemplo, a globalização. E uma longa duração é a Igreja Católica, que dura aí vem desde a Idade Média, a moderna, a contemporânea, tá bom? E a linha do tempo, né? A caracterização da história. Então você tem o quê? A pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. Essa divisão geral da história. Como que se divide a história? A partir de marcos temporais, ou seja, algo que é muito importante, algo que é fundamental, que gerou uma ruptura com a sociedade. Por exemplo, da pré-história para a Idade Antiga, o simbolismo da escrita. Da Idade Antiga para a Média, da Média para a Moderna, a queda do Império Romano, Oriental e Ocidental, diante do seu tamanho, da sua influência. A transição da Idade Moderna para a Contemporânea, a descoberta da América, tá bom? E a da Moderna para a Contemporânea, não, da Moderna para a Contemporânea é a Revolução Francesa, tá bom? Então a Revolução Francesa, ela é o atual marco da nossa sociedade, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Então a história ela é construída a partir de pontos de inflexão, ou seja, pontos de importância histórica, fatos que modificaram toda a estrutura da história. Então pode ser de curta, média ou longa duração. Curta duração é o evento, média duração é uma característica, uma dinâmica, por exemplo, o capitalismo, e a longa duração é a Igreja Católica, tá bom? Espero ter ajudado, depois eu vou passar uns vídeos para a gente continuar.